Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal. E imagina só você ter uma rentabilidade de IPCA mais 6,56% com vencimento para agosto de 2024 nos títulos públicos. É exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com você, sobre essa oportunidade no mercado secundário dos títulos públicos. E para quem não sabe, o mercado secundário, ele anda, digamos, de mãos dadas com o Tesouro Direto, com algumas peculiaridades, riscos, ou seja, cuidados que você tem que tomar, mas também com vantagens, e é exatamente sobre isso que eu vim falar hoje com vocês. Bom, pessoal, e antes de partir para esse conteúdo, queria lembrar você de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para sempre que vier um conteúdo novo por aí, você seja notificado em primeira mão, e considere também dar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento tanto do canal quanto para a distribuição desse vídeo aqui no YouTube. Dito isso, pessoal, vamos então ao que interessa, vamos analisar essa oportunidade nos títulos públicos federais de renda fixa para vencimento em agosto de 2024, rendendo IPCA mais 6,56%. E é o seguinte, quem me acompanha aqui há mais tempo no canal sabe muito bem que quando você investe em renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para um emissor de uma dívida. Esse emissor de dívida pode ser o governo federal, e quando você investe nos títulos de dívida do governo federal, você geralmente faz isso por meio do Tesouro Direto, inclusive aqui no canal tem vários vídeos que eu já fiz, vários conteúdos sobre o Tesouro Direto. E quando você, por exemplo, investe em títulos de dívida emitidos por bancos, você está, na verdade, investindo então em CDBs, LCIs e LCAs, que também são velhos conhecidos aqui no canal. Inclusive, recentemente eu fiz uma seleção especial das melhores LCIs que estão sendo oferecidos no mercado. Vou deixar aqui em cima nos cards e também ao final desse vídeo essa aula para você ver depois. Mas vamos ao que interessa no vídeo de hoje, que é falar sobre as oportunidades que eu estou observando que estão aparecendo nos títulos públicos negociados em corretoras. E é o seguinte, quando você investe em títulos do Tesouro Federal lá por meio do site do Tesouro Direto, nosso velho conhecido, eu já expliquei várias vezes aqui no canal que então, na verdade, você está comprando um título de dívida do governo, que está sendo emitido então pelo nosso Tesouro Nacional, e você está comprando diretamente do governo, tanto que por isso que o site e o programa do Tesouro Nacional que faz isso se chama o quê? Tesouro Direto. Você faz isso por meio de uma corretora que atua única e exclusivamente como agente custodiante, ou seja, um breve intermediário que vai apenas debitar o dinheiro da sua conta e repassar para o Tesouro Nacional, e também quando você vender o seu título, vai receber esse dinheiro do Tesouro Nacional e vai repassar a você. Então, quando você vai lá no site do Tesouro Direto, vê um título, depois entra no site da sua corretora e compra exatamente esse título do Tesouro, títulos esses que ficam lá na parte de preços e taxas do Tesouro Direto, quando você faz isso, você está então comprando diretamente do Tesouro Nacional um título do governo, um título de dívida do governo federal. E, inclusive, se você entrar aqui dentro do site do Tesouro Direto, no canto superior direito, e na parte de login e ir nos seus investimentos, você consegue consultar esse investimento que você fez, porque você comprou diretamente do nosso Tesouro Nacional, e esse investimento no Tesouro Direto fica registrado no seu CPF. E essa modalidade de investimento que você faz, pessoal, é o que eu chamo de comprar títulos públicos pelo mercado primário, ou seja, você vai lá na fonte, você vai lá no site do emissor desse tipo de dívida, que é o Tesouro Direto do Tesouro Nacional, e compra esse tipo de investimento. Mas existe também uma outra forma de você investir nos títulos públicos, ou seja, nos títulos de dívida do governo federal, mas não por esse mercado primário, indo diretamente lá na fonte, vendo as oportunidades que o Tesouro Nacional está te oferecendo, e sim pelo que eu chamo de mercado secundário da renda fixa. Isso porque não é só você que pode comprar títulos do Tesouro Nacional. Bancos, instituições financeiras e as grandes corretoras, elas também podem fazer isso. E lá na fonte, comprar vários títulos do Tesouro Nacional, só que grandes bancos e corretoras, o que eles fazem? Eles compram bilhões de títulos públicos do Tesouro Nacional e eles podem fazer o quê? Revender isso para você, investidor, pessoa física. E quando você então compra esse título público, não mais agora pelo Tesouro Direto, mas sim por meio da sua corretora, você está comprando títulos da dívida pública do governo federal, ou seja, os chamados títulos públicos, pelo mercado secundário da renda fixa. E é óbvio, pessoal, que a partir do momento em que o banco, a corretora, compra esse título público, ele pode fazer o que bem entender com ele. Ele pode, por exemplo, comprar um título público lá do Tesouro Nacional com uma taxa, por exemplo, de 14% ao ano, e ele pode te revender isso por 12% ao ano. E, obviamente, o banco, a corretora, ele vai lucrar com isso. Portanto, é muito importante, sempre quando você for analisar os ativos que estão sendo oferecidos no mercado secundário da renda fixa, você comparar
com as taxas de rentabilidade que estão sendo oferecidas lá no Tesouro Direto. Por quê? Se as taxas que você tiver sendo oferecidas dentro do site da corretora por meio do mercado secundário estiverem inferiores aos que estão sendo oferecidos lá no Tesouro Direto, não faz sentido você investir nos títulos públicos e aí você simplesmente vai pegar esse dinheiro ou investir em títulos do Tesouro Direto que estão com taxas melhores, ou em CDBs, LCIs, LCAs, enfim, aquilo que você bem entender. O que você tem que concluir é que quando você chega a essa conclusão, que a taxa do mercado secundário está inferior ao do Tesouro Direto, que não é uma oportunidade interessante para você investir. Inclusive, corretoras frequentemente oferecem títulos muito parecidos com os que estão sendo oferecidos lá no Tesouro Direto, com taxas significativamente inferiores, o que são péssimas para vocês. Eu, inclusive, já fiz vários vídeos aqui no canal alertando sobre esses perigos do mercado secundário, né? Quando você tiver um título público federal com uma taxa sendo oferecida menor do que do Tesouro Direto, não vale nem um pouco a pena você investir. Porém, por outro lado, existem boas oportunidades também no mercado secundário da renda fixa. Isso porque você pode conseguir algumas oportunidades com rentabilidades superiores a que você conseguiria no Tesouro Direto. Antes de te mostrar essas oportunidades, eu quero te mostrar um macete, de como que você faz para diferenciar o que é um título do governo federal omitido pelo mercado primário e o que é um título público federal que está sendo negociado no mercado secundário. E olha só, pessoal, eu tô aqui dentro do site do Tesouro Direto, vim na parte de preços e taxas do Tesouro e todos os títulos que você tá vendo aqui, que eu tô mostrando para você agora, que você consegue conferir lá no site do Tesouro Direto, todos esses títulos que estão aqui nessa lista. Quando você compra eles pela sua corretora de valores, você necessariamente está comprando um título do mercado primário e a corretora, ela tão somente vai ser o quê? Vai ser a agente custodiante, a intermediária entre você e o Tesouro Nacional, que vai então debitar os valores da sua conta quando você for investir e que vai então depositar na sua conta também os valores quando você vender os seus títulos do Tesouro Direto. Agora, pessoal, se você entrar dentro da sua corretora e for na parte que não é a de Tesouro Direto e for sim na parte de títulos públicos, você vai ver que lá estarão sendo oferecidos vários títulos do governo federal, mas que não são esses que estão aqui, não são esses com essas mesmas datas de vencimento, não são esses com essas mesmas taxas de rentabilidade anual. Então, quando você for na parte de títulos públicos da sua corretora, e daqui a pouquinho eu vou te mostrar na prática como isso se apresenta, tanto no Banco Inter quanto na corretora XP, que é hoje onde a gente vê que tem as plataformas mais desenvolvidas de títulos públicos do mercado secundário, você vai ver que você não vai encontrar esses exatos títulos com essas exatas datas de vencimento e taxas de rentabilidade que você está vendo por aqui. E é quando você vê esses tipos de títulos que não guardam identidade com esses que estão sendo oferecidos aqui na parte de preços e taxas do Tesouro Direto, você pode então concluir que são títulos que estão sendo negociados não mais do mercado primário da renda fixa. Ou seja, você não está comprando do Tesouro Nacional. E sim, você está comprando isso da sua corretora de valores. Ela comprou isso em um momento anterior, lá do Tesouro Nacional, e agora ela está te revendendo. Tanto que quando você investe no mercado secundário, você, ao acessar a parte de extrato do Tesouro Direto, aqui dentro do site do Tesouro Direto, na parte de logins e meus investimentos, você não vai ver esses títulos, porque os títulos do mercado secundário, eles não ficam registrados no seu nome. Eles não ficam registrados no seu CPF, porque eles estão em nome da corretora. A corretora, ela só trava uma relação comercial com você de te revender isso, mas na prática, ela não tira isso do CNPJ dela. Continua constando no CNPJ dela, ela só tem uma relação comercial com você, de forma bem diferente do que acontece com o Tesouro Direto, no qual a sua relação comercial é direto com o Tesouro Nacional e a corretora aparece apenas como um agente custodiante. E aí, quando você deixa de comprar do Tesouro Direto e compra da sua corretora, você tem algumas vantagens e desvantagens. As desvantagens são que você não consegue ver aquele tipo de título no seu nome, lá no extrato do Tesouro Direto. E a outra desvantagem é que você fica à mercê, você fica dependendo da corretora para ela recomprar esse seu título quando ela quiser e nas condições que ela quiser. Ao contrário do Tesouro Direto, que te dá a garantia de recompra em todos os dias úteis. Por outro lado, existem algumas vantagens de se comprar pelo mercado secundário, porque você, primeiramente, fica isento da taxa de custódia da B3 de 0,2% ao ano. Se você não sabe como funciona essa taxa de cobrança do Tesouro Direto, tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que fala exatamente tudo que você precisa saber sobre isso. Então, quando você investe pelo mercado secundário, você fica livre dessa taxa e você pode ter algumas oportunidades melhores do que investir
investindo diretamente aqui no mercado primário da renda fixa. É claro que existem riscos, você tem que saber comparar as taxas do mercado secundário com essas taxas que estão sendo oferecidas aqui, porque como eu já disse, né, inclusive eu já gravei alguns vídeos sobre isso aqui no canal, há investimentos em títulos públicos cilada no mercado secundário, já alertei sobre isso, conforme eu vou deixar aqui nos destaques, mas a gente também tem boas oportunidades e são essas oportunidades que eu quero mostrar aqui para você agora na tela do meu celular. Bom, pessoal, eu vou te mostrar como que você investe em títulos públicos pelo mercado secundário, tanto pela plataforma do Banco Inter, quanto pela plataforma da corretora XP Investimentos, que hoje, na minha experiência e na minha prática de mercado, são as corretoras que oferecem uma plataforma de negociação no mercado secundário mais fácil e simples de você utilizar. E aqui dentro do aplicativo do Banco Inter, para você acessar o mercado secundário dos títulos públicos, basta você vir aqui na opção Investir e olha para vocês verem a diferença que ela já aparece aqui. Tem duas opções, olha, investir em título público ou investir em tesouro direto. Quando você vai na parte de tesouro direto, a você vão ser oferecidos os mesmos títulos com mesmas condições, vencimentos e taxas de rentabilidade lá da parte de preços e taxas do tesouro direto. Agora, pessoal, se você não vier no tesouro direto e vir na parte de títulos públicos, aí sim você estará investindo em títulos da dívida pública do governo federal pelo mercado secundário. Aqui no caso, você não está comprando mais esses títulos públicos federais do Tesouro Nacional, e sim do Banco Inter, que comprou do Tesouro Nacional e agora está te revendendo, está te repassando adiante. Mas se você for dar uma olhadinha aqui nos títulos públicos do Banco Inter, a gente consegue ver que eles estão oferecendo um título que vence em 2045 com uma rentabilidade de 5,65% e um título do Tesouro Selic que rende de 0,05. E se você for comparar esses títulos com os que estão sendo oferecidos lá no site do Tesouro Direto, no mercado primário da renda fixa, você vai ver que hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, o Tesouro IPCA 2045 está pagando IPCA mais 5,81. Então, se você for comparar essa renda fixa atrelada ao IPCA que está sendo oferecida aqui no site do Tesouro Direto versus essa renda fixa atrelada ao IPCA que está sendo oferecida aqui dentro da parte de títulos públicos do Banco Inter, você vai ver que não vale nem um pouco a pena, isso que é uma cilada. A mesma coisa vale para o título público que está atrelado à Selic. Se você hoje for investir no Tesouro Selic 2029, você vai receber a taxa de Selic mais 0,16, enquanto aqui você está recebendo Selic mais 0,05, ou seja, é uma rentabilidade significativamente inferior. Agora, pessoal, eu analisei o mercado da renda fixa secundária da corretora XP e lá, ao contrário do Banco Inter, a gente está com opções significativamente interessantes. Dá só uma olhadinha nisso. Agora, perceba que eu estou dentro do meu aplicativo da corretora XP Investimentos e se você vier aqui na parte de produtos e renda fixa, você pode filtrar os ativos que você quiser analisar. E aí eu vou vir aqui em filtrar e aí perceba, né? Tem aqui títulos públicos, ou seja, você não está investindo no Tesouro Direto, mas sim em títulos públicos. Se você quisesse investir em Tesouro Direto, você teria que vir aqui dentro do aplicativo da corretora XP e procurar pela opção Tesouro Direto. Na hora que você seleciona a opção Títulos Públicos, vão aparecer aqui diversas opções que você não encontra lá no site do Tesouro Direto. E é isso que nos dá, então, a certeza de que você, então, está investindo em títulos públicos pelo mercado secundário e não está investindo em títulos públicos pelo mercado primário, também conhecido como Tesouro Direto. E aí perceba que a gente chega aqui e a gente vê vários nomes estranhos, LFT, NTNB, e você não tem que se assustar com isso, porque LFT nada mais do que nada menos é o quê? O nome técnico de Tesouro Selic. NTNB é o nome técnico de Tesouro IPCA. E aí você pode aqui ir navegando entre essas opções, que você então agora sabe que LFT é Tesouro Selic, NTNB é Tesouro IPCA e LTN são os títulos pré-fixados. Então, a partir de agora, você já sabe disso, não vai ter mais dúvida. E aqui, pessoal, eu encontrei algumas opções bem interessantes mesmo. Inclusive, uma delas é essa que dá título ao vídeo que eu trouxe aqui hoje para vocês, que é essa NTNB aqui com vencimento em agosto de 2024, ou seja, praticamente 10 meses, né, contar quando eu tô gravando esse vídeo, em novembro de 2023. E olha só, com uma rentabilidade de IPCA mais 6,56%. Se a gente vier aqui no site do Tesouro Direto, na parte de preços e taxas, você vai ver que o título mais curto que a gente tem sendo negociado no mercado primário para o Tesouro IPCA é o Tesouro IPCA 2029. E mesmo assim, ele está com uma taxa inferior a essa que você está vendo aqui. No site do Tesouro Direto pelo mercado primário, você consegue investir no Tesouro IPCA 2029 a 5,71 mais IPCA. E aqui a gente consegue um título mais curto, ou seja, que em tese é menos arriscado e que poderia se dar ao luxo de te oferecer uma taxa menor, com uma rentabilidade superior, ou seja, de IPCA mais 6,56%, o que é uma excelente opção. Ainda que mais embaixo a gente vê uma outra NTNB, ou seja, um título também do Tesouro IPCA, com rentabilidade um pouquinho mais dilatada, agosto de 2026 e não mais 2024, e
e com uma rentabilidade um pouquinho menor, mas ainda assim também interessante, de IPCA mais 5,6%, que é interessante pensando que a gente só vai encontrar uma rentabilidade semelhante no mercado primário com o Tesouro IPCA 2035, ou seja, um título bem mais distante que esse daqui, e com uma rentabilidade que lá está sendo de 5,66, acatar 5,60 por um título com vencimento muito mais curto. Então, pessoal, por essas oportunidades aqui, vocês podem ver que na renda fixa do mercado secundário dos títulos públicos federais tem boas oportunidades. Basta você separar o que é uma boa oportunidade, como essa que eu trouxe aqui, de más oportunidades, como eu já trouxe algumas vezes aqui no canal. Basta você saber comparar e entender naquilo que você está investindo. Conseguiram entender qual que é a diferença entre investir em títulos públicos federais pelo mercado primário e pelo mercado secundário? Conseguiram ver que de fato aqui se trata de uma oportunidade interessante? É bom você só ter em mente que os títulos públicos federais comprados pelo mercado secundário, você não tem garantia de recompra por parte da corretora a qualquer momento, ou seja, se você precisar desse dinheiro antes do vencimento, não há garantia de que a corretora vá recomprar de você, e se ela for recomprar, ela pode desvalorizar muito o seu investimento, então se programe para levar até o vencimento. Com esse tipo de título, talvez você não consiga fazer a marcação a mercado, porque você não tem a garantia de recompra do Tesouro Nacional, mas para levar até o vencimento, e vocês viram aqui que eu trouxe oportunidades interessantes de curto prazo, sem sombra de dúvida, vale a pena investir. É uma boa oportunidade, ainda que seja renda fixa do mercado secundário e não do mercado primário. Era o que eu queria trazer hoje para vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida ou observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.